Neste momento, cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero nesse momento pedir desculpa para o pastor Joel. Ele me perguntou o tema. Para mim, eu dei um tema errado para ele. O tema não é tira a pedra, o tema é reaja. Deus quer te abençoar. Irmãos, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós precisamos se dispor de uma das coisas que é muito importante na nossa vida, é a nossa fé. Mas a fé, ela não é o suficiente. A fé, ela faz parte da nossa vida, mas precisamos fazer alguma coisa. Precisamos de coragem, precisamos de disposição, precisamos de dinamismo, precisamos de confiança, precisamos de entusiasmo e precisamos de sonhar. E precisamos de acreditar e ter esperança que o nosso Deus está do nosso lado e que não importa a circunstância da vida, nós podemos estar no barco, o barco está querendo afundar, mas nós temos um general que é Cristo, e Ele vai acalmar a tempestade. E por isso eu coloquei o tema: reaja. Deus quer te abençoar. Em todas as circunstâncias da nossa vida, seja difícil ou fácil, nós precisamos de fazer a nossa parte. Não tem jeito, precisamos de fazer a nossa parte. O semeador no campo, para ele plantar, ele precisa pegar a enxada, ele precisa pegar o maquinário, ele precisa fazer a parte dele, porque senão o fruto não nasce, igreja. É assim que funciona. Eu quero o milagre de Deus, o milagre de uma cura divina. O que eu preciso de fazer, meus queridos irmãos? Às vezes, eu preciso chorar na presença de Deus. Eu preciso fazer, como disse Davi, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes eu preciso de clamar, às vezes precisa de clamor, precisa disso, precisa de buscar. Isaías diz: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. A Bíblia, a igreja, ela é cheia de promessas, ela é uma caixa, ela é um banquete, irmãos. Tem tudo de bom para oferecer para a igreja, para o povo de Deus. Tem as suas promessas ricas, maravilhosas. Tem promessas de tudo que você possa imaginar na sua vida e na minha vida. Mas essas promessas, nós precisamos de agir. Por isso que eu coloquei o tema: reaja, Deus quer te abençoar. Se nós reagirmos, se nós fizermos a nossa parte, as coisas vão acontecer na nossa vida. Às vezes, irmãos, nós temos até sonhos. Às vezes nós temos na nossa vida até desejos. Às vezes na nossa vida nós temos vontade de conquistar algo. Às vezes nós precisamos de fazer alguma coisa para acontecer, para que o milagre de Deus venha fazer presente na nossa vida. Nós temos o povo de Deus lá no Egito. Eles estavam lá e alguém levantou um clamor, que ele não estava contente naquele lugar, sendo escravo do povo egípcio. E Deus tinha uma promessa na vida daquele povo, como tem
sua vida. Glória a Jesus, aleluia. E este povo, então, eles foram caminhar para alcançar essa promessa de uma terra que manava leite e mel, uma terra farta, uma terra rica, uma terra produtiva. Mas eles precisavam de sair do Egito e caminhar para essa terra. Chegou o momento que precisou do interagir do profeta Moisés. O que Moisés precisou fazer para abrir o Mar Vermelho? Deus ia abrir o Mar Vermelho, mas ele precisou tocar o cajado. Nós vemos na multiplicação dos pães, Deus tinha condições de fazer como fez de uma água transformar em vinho, mas teve a água para transformar em vinho. Na multiplicação dos pães, teve 2 pães e 5 peixes, e houve uma grande bonança, mas teve a multiplicação dos pães para o povo. Mas na nossa vida, igreja, nós precisamos fazer a nossa parte. Aqui eu acredito que tem pessoas aqui que querem trabalhar, que querem ter a sua vida abençoada por Deus. Tem meu filho, tem outras pessoas talvez. Mas o que precisa fazer? Além de se preparar em cursos, além de estar preparado, como disse até o doutor Naim Ribeiro, ele disse que o mundo pode estar numa crise muito grande, mas se nós estivermos preparados, não tem crise para quem está preparado, porque está preparado, fez alguma coisa para estar preparado, tem vitória, tem bênção. Mas quando nós estamos sem trabalho, por exemplo, o que nós precisamos fazer? Fazer alguma coisa. Às vezes, igreja, tem pessoas que ele vende um amendoim, ele vende um bolo de pote, alguém pode dizer para ele, mas esse bolo de pote, tem tanta gente que vende bolo. Mas se você tem a ferramenta, você tem a bênção de Deus. Por pouco ou muito você vai ganhar. Por pouco ou muito Deus vai te abençoar. E se você quer uma porta de emprego num concurso público ou numa empresa, você precisa ir em busca da sua bênção. Então é assim que Deus faz na nossa vida. Se você perguntar para mim, mas irmão Luiz, o que você tem feito para ser abençoado por Deus? Irmãos, eu quero dizer para os nossos irmãos que eu sou um homem feliz. Feliz pelo que eu tenho feito. Talvez eu não tenha assim uma perfeição de 100%, mas eu gosto de fazer o que eu faço e faço outras coisas mais, fora outros cursos que eu tenho feito. Mas uma coisa que eu não vou nem dizer que eu sou apaixonado, porque a paixão ela acaba. Eu amo a palavra de Deus. Eu posso dizer, como disse o salmista Davi, medito na palavra dia e noite. É uma busca constante. Eu gosto da palavra. Eu gosto de trazer uma palavra de confiança para os nossos irmãos. Eu gosto de trazer uma palavra de fé, uma palavra de conforto, uma palavra que consola, uma palavra que vai amparar os nossos irmãos, para fortalecer os nossos irmãos a vencer os tempos difíceis. E a palavra nos favorece a isso. Por isso que a Bíblia diz, eu faço misericórdia, milhares do que me ama. E observa, guarda os preceitos, os estatutos, as ordenanças, os mandamentos de Deus. Então a palavra nos dá esse conforto. Se nós temermos a Deus, nós somos abençoados. São diversas formas que nós precisamos de reagir na nossa vida, e uma das coisas é o temor de Deus. O temor de Deus, ele faz com que nós conquistamos o coração de Deus, e Deus abre a nossa mente, o nosso leque,
E aquele que não tem desejo de alguma coisa, ele coloca desejo para... Tem aquele eu não gosto de ler. Deus vai colocar desejo para você ler. Você pode ser um grande homem nessa terra, cheio de conhecimento, pode trazer sabedoria para aquele que precisa de uma sabedoria para ser abençoado. Uma palavra de conforto através da palavra ou de outros livros de motivações. Então tudo isso a leitura faz na nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos de sempre reagir, fazer a nossa parte, intercalarmos de uma certa forma, que nós podemos fazer, como disse o apóstolo João, somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Irmão, nós temos esse texto, eu já passei por esse texto mais de centenas de vezes, fora pessoas que eu já ouvi pregando. E esse texto, quem narra ele é o evangelista João. João, o discípulo de Jesus. João, aquele discípulo que ele se preocupou um dia de estar ao lado de Cristo, de enfrentar, se fosse preciso, as feras, o tacho quente de fogo, ser degolado, ser preso. Ele enfrentou estar ao lado de Jesus, porque ele almejava algo, além dele semear a semeadura do Cristo nessa terra. Ele também tinha algo, ele queria ser salvo, ele queria morar na glória com Cristo. E ele escreve essa carta, esse livro, esse evangelho, para nos trazer uma notícia que o poder de Deus ele foi dado nos céus e na terra, para aqueles que crerem. A Bíblia ela é espiritual, ela é uma palavra que ela precisa de fé para acreditar. Quem não tem fé não recebe os milagres. Quem não tem fé não acredita que algo pode acontecer de extraordinário, que o cego anda, que o paralítico, que o cego ouve, que o paralítico anda, que o surdo ouve, que os leprosos são curados. Quem não tem fé não acredita, mas quem tem fé, até da sepultura pode ser tirado. Verdade. E aqui nós encontramos, irmãos, ele narrando a história de pessoas que eram amigos de Jesus, amigo íntimo. Será a igreja do Senhor que nós podemos ter uma intimidade com Deus, às vezes, na nossa caminhada de vida, todos os dias, que nós vamos para o trabalho, outro trabalho vai para um curso, uma faculdade, ou vai visitar um amigo, ou vai fazer um lazer, alguma coisa vai fazer. Será que nós teremos disposição para ter uma intimidade com Cristo e passar alguns momentos conversando, dialogando, agradecendo a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz? Será que nós temos essa intimidade? Será que nós temos essa ação diante do nosso Deus, o autor e o consumador da nossa fé? Aqui tinha umas mulheres que elas sempre estavam ouvindo Cristo, uma cuidando da alimentação para sustentar o Cristo, dar o seu alimento, o seu café, o seu pão. A outra estava ouvindo o Cristo. E Lázaro era um amigo também íntimo de Cristo. Só que chegou um dia que Lázaro ele ficou doente. E a Bíblia fala que o são não necessita de médico, mas os doentes sim. Agora ele encontra aqui os médicos dos médicos, o Senhor Jesus. Porque dessa doença ele vai para uma morte. E ele vai para uma morte, vai para a sepultura, coloca ele em uma caverna, ali que é o lugar da sepultura. Irmãos,
Você já se deparou com pessoas que já esteve no leito de uma morte, podemos dizer, no leito de uma paralisia, no leito de uma cegueira, no leito de uma surdez, no leito de momentos difíceis da vida, e o Senhor veio e entrou com providência e tirou aquela pessoa das profundezas, do abismo, da escuridão, das trevas, e o abençoou, e o deu vitória, e o sustentou no leito da enfermidade, tirou ele daquela enfermidade. Eu acredito que os nossos irmãos que estão aqui já ouviram vários testemunhos. Aquele que não era um servo de Deus, que não conhecia Deus, que não sabia como que era a luz que é hoje Cristo, esse Cristo maravilhoso, e hoje ele conhece a luz, ele conhece, ele sabe que o abrisco do Senhor é coisa boa, que ele pode chorar na presença de Deus e que Jesus vai consolar através do Espírito Santo, porque ele diz: eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo para que esteja comigo, para que vocês sejam consolados por mim. Então, igreja do Senhor, esse Jesus, ele é isso na nossa vida. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele está comigo e está com você todos os dias, até a consumação do século. E ele ainda tem promessa que se nós pedirmos a ele, ele nos responde e nos dá a vitória. Ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscais e encontrareis. Mas às vezes na vida nós precisamos tirar a pedra que essas mulheres aqui às vezes precisavam de fazer. Elas não estavam acreditando muitas das vezes que Jesus poderia ressuscitar a Lázaro, mas ele é o dono da vida. Foi ele que te projetou um dia, foi ele que diz: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar. Ele é o autor da nossa vida, ele vai nos dar salvação, ele é o dono do ouro e da prata, ele é tudo de bom para nós. Ele é o que disse Davi: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa confiança nós precisamos de ter, essa certeza nós precisamos de ter. Ele diz que abençoará o nosso pão e a nossa água, e a enfermidade ele tirará do meio de nós. São promessas de Deus, são a riqueza de Deus na nossa vida, igreja. Que coisa maravilhosa! E aqui, irmãos, como eu disse no tema, reage, Deus quer te abençoar. Jesus ia, como ele fez, e ele faz, e ele pode. Ele ia ressuscitar Lázaro, mas precisava dessas mulheres tirar a pedra, ou pedir para um dos discípulos tirar a pedra. O texto ele fica meio, mas tiraram a pedra. Tiraram a pedra, e quando tiraram a pedra, Jesus apenas olhou para o céu, agradeceu e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu realmente para fora e foi ressuscitado para a glória de Deus, a qual muitos o admiraram. Glória a Jesus. Irmãos, às vezes nós queremos o milagre de Deus. Eu já disse isso desde o princípio da mensagem, mas às vezes nós precisamos confiar. Além dos nossos preparos nessa terra, nessa terra que manda leite e mel, nessa terra que tem uma jorrante água transbordante para matar a nossa sede, o sol que brilha logo ao raiar do dia, a noite que vem, a noite que nós dormimos e dormimos bem para acordarmos motivados para o trabalho. Nós precisamos de confiar e acreditar.
Eu estava assim, igreja, vou dizer, completamente vazio, sem saber o que falar para os nossos irmãos, sem transmitir. E eu falei, meu Deus, eu tenho disposto a pregar a tua palavra, eu tenho disposto a ajudar a igreja, aquele que está à minha volta, a se alegrar contigo, a confiar em ti, a se dispor cada dia de estar do seu lado. E eu não tenho uma palavra, e Deus tem me dado essa palavra. Chegou alguns momentos da minha vida, eu estudo aqui, eu estudo ali, e às vezes chegou alguns momentos de eu querer dar uma parada, mas eu falei, meu Deus, eu preciso prosseguir. Preciso prosseguir porque o Senhor me dá esperança de eu ser o seu mensageiro da palavra. E eu estou confiante que cada dia que eu vou buscando a Deus, Deus vai me dosando, me graduando. Deus que vai ser o meu professor, o meu advogado, o meu juiz, o meu promotor. É Ele que vai ser o meu mestre para me transbordar a nossa vida com essa palavra maravilhosa. E eu fico assim pensando, igreja, que nós precisamos de acreditar. Eu até sentado ali, eu não queria falar nada de mim, Senhor, mas falar da grandeza que Tu és. Mas a grandeza que Tu és, sabe o que é, igreja? Um dia eu estava sentado como você está nesse banco, e um dia alguém me chamou, meu pai me chamou, aquele pai que sempre andou com nós caminhando, aquele pai que sempre foi nosso amigo, me chamou um dia. Eu era um viciado no cigarro, eu não queria falar isso, mas é para a glória de Deus, fumava igual um dragão, igual uma chaminé, e ele chamou ali 3 pessoas, e eu fiquei admirado, que os 3 deu passo, os 3 reagiu, os 3 teve ação, acreditou que nas mãos e na fé do pastor Antônio, e na fé que eles tiveram de ir ali, o milagre ia acontecer. Por isso que Jesus quer fazer, igreja, no nosso meio, mas nós temos que fazer aonde está o milagre. Eu não queria tomar muito tempo do nosso irmão, só mais um minutinho e eu vou parar com a mensagem. O tanque de Siloé, aquele tanque, as águas se agitavam, o paralítico queria, ninguém conseguia levar ele lá, mas chegou o momento que chegou o mestre dos mestres, o Senhor do Senhor, e deu a bênção para aquele paralítico. Mas ele queria a bênção, eu queria a minha bênção, eu queria o meu milagre, e fui aos pés de Jesus através da vida do pastor Antônio, e o milagre aconteceu. Mais de 30 anos, igreja liberta pelo sangue de Cordeiro Jesus Cristo e pelas mãos de Deus, as mãos daquele que tem piedade e tem misericórdia de abençoar nossas vidas, que foi a mão do pastor Antônio para abençoar a minha vida, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Mas eu tive que reagir. Se eu fico no meu banco, eu perco o milagre de Deus. Se eu fico no meu banco, não consegui a libertação. E de lá para cá, Deus vem galgando e abençoando. Não tem sido fácil, mas o Senhor está comigo. Tenho chorado muitas das vezes, mas Jesus tem me dado mais alegria na minha vida. E essa é a mensagem nessa noite. Quantas bênçãos vocês têm recebido na mão de Deus? Quantos milagres? O que você deseja mais de Deus? Só reagir, só fazer a sua parte, e Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar a bênção, Ele vai fazer de você uma fonte inesgotável, uma fonte de bênção, uma fonte de vitória. Mas precisamos de reagir. Se nós reagirmos, nós vamos ser conquistadores
e herdeiros. Se nós perseverarmos até o fim, como nós deixamos um dia os prazeres que nos embaraçam nessa vida, para estar ao lado de Cristo, Ele disse que daria 100 vezes tanto nessa vida, nós também teremos a salvação da nossa alma. Mas precisamos reagir, perseverar até o fim. Que Deus abençoe.